E aí, chega de trabalhar por hoje? Vocês estavam no hospital hoje? Ó, Tava, plantão. Você tá indo também. plantão? Olha. Bom, primeiro eu quero agradecer vocês pelo aceite, assim, logo de cara, né? Eu mandei mensagem agora à tarde para vocês. Vocês de bate pronto, eu topo, eu topo. Era para estar aqui com a gente um médico nefrologista lá do Einstein. Ele aceitou, mas aí ele teve que ir para um plantão dele lá. Ele falou: Ó, não vou correr o risco de não conseguir entrar. E aí o Valber conseguiu uma colega também, mas acho que o pai dela passou mal aí agora, né, Valber? Foi. Aí ela também não vai. Eu falei: vai tocar nós três então, né? O importante é a gente estar aqui e falar o que precisa ser falado, né? Ah, tem que falar, né? Porque aumentou muito o número de casos de novo, né? Tá bem difícil. Ocupação de 100% dentro das UTIs lá no hospital onde eu trabalho. Realmente está tudo cheio. E a gente vê que não é só mais idoso, né? Não é só mais idoso. Parece que Eu tá acho pegando público mais jovem ainda, né? E tá sendo muito que rápido, né? sim. Sim, eu já presenciei pacientes assim de 24 anos, 31 anos, e a gente fica pensando, né, o que está acontecendo, né? Essas festas clandestinas, às vezes pode nem ser também, mas vai saber. Mas boa parte é, né, Dani? Ai, a gente percebe que é, porque, pelo menos assim, eu evito ao máximo de ficar vendo reportagem, né? Porque a gente já vive o dia a dia e a reportagem acaba deixando a gente mais para baixo ainda, vendo tanta gente morrendo e a gente vê tanta festa clandestina que a polícia acaba vendo, né? Descobrindo. Mas, Dani, ó, eu vou usar como exemplo agora mesmo. Eu saí agora há pouco, a Lígia, minha esposa, falou assim: ah, compra um ovinho de Páscoa lá tal. Aí eu falei: ah, eu vou lá pegar, né? Eu entrei numa Chocolândia, que chama, aqui em Santo André. Uhum. Eu entrei com o carro, já vi que ele, nossa, tava lotado de carro. Eu falei: ah, eu vou arriscar. E era 4h45. Fecha tudo às 5. Na hora que eu entrei, eu parei e me deu falta de ar na porta já. Eu falei: meu, não vou não. Eu voltei, falei: que isso? Tava lotado. As filas, assim, nos caixas, enorme. Eu falei: então, eu não sei até que ponto faz sentido, né? Fechar tudo mais cedo, sendo que todo mundo se aglomera antes de fechar. Então, Então, isso. Exatamente. A gente, é que nem aqui na cidade, aqui em Suzano, tem um mercado aqui próximo de casa que ele ampliou o horário. Né? E isso eu achei bem legal, porque ele abre às 7 horas da manhã e fecha agora às 11 horas da noite. Eu acho que isso é importante. Eu acho que essa ampliação de horário do supermercado é muito melhor, porque as pessoas têm muito mais tempo para poder ir no supermercado. sim. E Tinha um aqui evita do as lado, aglomerações, né? logo que eu mudei aqui para minha casa aqui em Santo André, tinha um aqui do lado de casa, um hiper enorme, e era 24 horas. Eu ia de madrugada, era uma maravilha, não tinha ninguém, ninguém quer ir. É, Então, Às 3 da manhã verdade. fazer compra. ninguém quer É fazer compra de ótimo. madrugada. Mas assim, eu sei que tá feio. E aí eu pensei aqui hoje, falei: quer saber? Vou chamar a Dani, vou chamar o Valber, porque foram os dois que falaram sobre Covid nas lives que a gente fez há um mês, dois atrás, né? O Valber acho que um pouco mais ainda. E, poxa, todo mundo gostou tanto das duas lives que eu falei: ah, vou trazer os dois de novo aqui pra gente bater um papo, porque mudou, né? Tudo mudou, o cenário mudou, o vírus mudou, mutou, tudo tá diferente. Falei: por que não a gente falar hoje sobre o Covid e falar sobre as vacinas, que eu tô batendo bastante aqui em relação às vacinas aqui no Instagram, por conta de, eu tô vendo, poxa, tá abrindo para todo mundo as vacinas, para os mais idosos, não sou contra, tem que abrir também, mas eu tô vendo que tá ficando para trás um monte de profissional da saúde, o pessoal tá batendo aí na internet, aí, falando: cara, eu não tomei, eu não consigo tomar, e tá atendendo os pacientes. Então, assim, quem já tomou, eu acho que é privilegiado até de ter conseguido tomar, né, Dani, né, Val? Mas, Sim. poxa, e aí? Hoje eu acabei de ver uma matéria hoje,
um fisioterapeuta em Santos, o prefeito que acabou de colocar, o meu conselho, ele foi tomar e não consegue tomar, ele chamou a polícia lá na hora, porque falou, tenho que tomar, e aí vira um caos, e não sei até que ponto isso é saudável para todo mundo, para os profissionais. Essa loucura que tá dos enfermeiros, né, de vai dar a vacina. Não sei se eu posso chamar de enfermeiro, né? Uma pessoa dessa, não sei, Então, fala que vai dar e não dá. algumas coisas a gente vê que realmente é realidade, que alguns profissionais, não enfermeiros, geralmente quem faz a aplicação de vacina, tudo são auxiliares e técnicos de enfermagem, mas nem todos, vale ressaltar que tem profissionais e profissionais, né? E aí a gente tem que saber também o que é que está chegando para esses profissionais, né? Ah, você vai aplicar, você não vai aplicar. E cabe à pessoa ser uma profissional mesmo e falar, não, tenho que aplicar, é isso que está sendo divulgado, é isso que tem que ser feito mesmo, né? E não é todo mundo. Mas, infelizmente, a gente ainda vê muita gente agindo de má fé, né? Eu acho que isso, para mim, é má fé e falta de profissionalismo. A Vilma colocou aqui agora, fala que vão tomar e finge que aplica e não aplica. Na verdade, foi isso que eu quis dizer, né? Que colocam, finge que aplica e não aplica. Que é isso, cara? Não faz sentido. Assim, eu acho que essa questão de não chegar vacina para os profissionais, eu acho que também tem uma falta de logística aí da parte administrativa, das instituições onde as pessoas trabalham, porque, assim, é prioridade, gente. Não tem o que questionar. Eu acho que o Valber deve concordar comigo que realmente é prioridade, está na linha de frente, os pacientes estão ficando cada vez mais graves, né? Com essa variante aí, a gente não sabe, né, se tem mesmo essa P1 circulando, provavelmente, com certeza, tem circulando, porque os pacientes estão ficando cada vez mais graves, né? A primeira pergunta que eu queria fazer para vocês, acho que para os dois, né? Como que está a realidade nos hospitais de vocês? O Valber está no Santa Marcelina, né, Valber? Me corrija se eu estiver errado. Estou no Santa Marcelina na parte da pediatria. E a Dani está em Mogi das Cruzes, no Isso. Como está a realidade de vocês lá, tanto na enfermaria como UTI? Se o Valber quiser falar. Vou falar um pouquinho. Então... Ô, Valber, só para complementar a pergunta ainda. Como que tá e como que tá a diferença do lado do começo para hoje, assim? Qual que é a diferença? A principal diferença é a quantidade de leitos, né? Lá no começo não tinha leitos, porque a gente não esperava essa proporção toda. Agora foi aberto novas áreas, foram isolados novos setores para poder utilizar. Então, assim, e mesmo assim a gente ainda corre o risco de não ter leito suficiente, tanto para enfermaria, para UTI, para pronto-socorro. Então, assim, a gente está mais preparado, mas também o vírus veio mais ainda. Tá difícil e o que a gente não via no começo da pediatria, às vezes tinham algumas crianças com Covid positivo, hoje já é um cenário totalmente diferente. Tem muita criança com Covid positivo e tem os lactentes, né, que são abaixo de 2 anos. Além do Covid positivo, tá vindo VSR positivo também. Então, 2 vírus na mesma criança. E assim, Valber, é a nossa realidade também, viu? Lá no hospital que eu trabalho. É isso mesmo, porque eu acho que relaxaram no começo do ano, final do ano, e o ano passado não tinha vírus sincicial, né? Nessa época, final de fevereiro, começo de março, né? Final de março, que começa o outono. Eu trabalhei muitos anos lá na pediatria, no bloco infantil, e a gente via que não tinha porque as pessoas se recluíram mesmo, ficaram dentro de casa e as crianças não ficaram doentes. Só que esse ano está diferente. E os sintomas são os mesmos, né, Valber? São os mesmos, não tem como separar por sintomas. Quem é bronquiolite e quem é Covid, ou quem é os dois. Valber, e essa volta às aulas também que teve, né, em janeiro, muitas escolas voltaram. Exatamente, as crianças acabaram tendo contato uma com as outras. E aquilo que a gente sempre falou do começo da pandemia, a criança transmite com mais facilidade o vírus. Tem um amigo aqui que escreveu que no HC de São Paulo está surreal, que diz que
o centro cirúrgico virou uma UTI. Nossa, lá também, nós tivemos um centro cirúrgico que virou UTI. Gestante, tem muitos Então. casos de Covid no hospital. Gestantes também, né? No meu hospital tivemos umas 5 ou 6 gestantes com Covid. No hospital onde eu trabalho, a gente não tem a área de maternidade, então essa realidade eu não sabia mesmo. Tem uma com as complicações, né? Tem uma pessoa aqui na live com a gente, que é fisioterapeuta, a Aline, que ela pegou Covid, acho que um mês antes de ter neném. Com a gente, graças a Deus deu tudo certo para ela, né? Ah, que bom. Que bom. Então, a realidade, então, é diferente, né, Laura? Mas é questão do vírus em si, dos sintomas. Teve alguma mudança da primeira vez para agora? Os sintomas continuam os mesmos. Tanto tempo, sintomas né? diretos, o tempo de incubação do vírus é o mesmo, os sintomas respiratórios, também tem sintomas inespecíficos. Chegam alguns pacientes relatando dor de cabeça, sinais de AVC. Quando vai ver, foi trombos causados pelo Covid. A gente faz o teste, vem Covid positivo e AVCzou por trombo, por processo inflamatório do Covid. Então, até isso, sintomas neurológicos a gente também está triando como suspeita de Covid. Verdade. Caramba. Verdade. E assim, a gente percebe que pelo tempo prolongado também desses pacientes dentro da UTI, né, pela gravidade desses pacientes, a gente tem que ressaltar o aumento, já tem um aumento de dias de internação também desses pacientes, né, e acaba prolongando muito mais e acaba aumentando os riscos de infecção, né, que é a área que eu tô mais agora por dentro. E então, a gente tem que tomar muito cuidado. Porque os pacientes ficam graves, os pacientes usam muitos dispositivos, os pacientes evoluem para insuficiência renal, que é o que o Covid está fazendo. O paciente não tem nenhum problema renal, mas por conta desse problema todo que o Covid causa, como o Valber falou aí, dos trombos, que o paciente acabou AVCzando por conta do Covid, provavelmente, né? E aí a gente vê que não é só a parte pulmonar, né? A gente vê que é o corpo, o organismo como um todo. Exato. E aí eu acho que isso acaba afetando na quantidade, no número de leitos, né? Na taxa de ocupação. Por isso falta muitos leitos. Exatamente. Quanto mais invasivo fica o paciente, mais medidas invasivas ele precisa. A diálise não é só o aparelho, a gente fala de pontos de diálise, então precisa de uma tomada adequada, precisa de uma fonte de água potável, que tem ali o descarte, então assim, nem todas as UTIs podem fazer diálise em Viraleiros. Então, tem suporte para isso, né? Patrick está perguntando aqui se vocês estão usando lá metadona e quetiapina, né? Acho que é isso. No paciente entubado ou não entubado? E aí, assim, essa questão, eu acho que quem poderia responder é quem mais está na assistência, né? A parte médica, eu acho que poderia responder mais, porque o paciente que fica entubado, no momento, pela vivência que a gente tem lá, eles usam muito o bloqueador neuromuscular. Eu acho que o Valber não me deixa mentir, né? Além dos sedativos comuns, né? Eles usam os neurobloqueadores, que é para o paciente mesmo, para o pulmão do paciente parar de funcionar por si só e só para o ventilador funcionar para ele, né? Exatamente. Para poder ver se isso melhora mesmo, para poder proporcionar essa melhora da inflamação do pulmão. Então, não sei se ele está perguntando isso por questões de demanda mesmo. Tem alguns hospitais, alguns colegas meus que estão comentando que realmente está acabando o sedativo, está acabando o bloqueador. É uma forma de utilizar, talvez seja isso que ele esteja questionando. Ele está falando no desmame. No desmame, geralmente, eles usam. Eles usam mesmo. Aí não sei se eles usam a quetiapina, mas eles usam sim. Geralmente metadona eu acho que eles usam. A Juliana está perguntando sobre a pediatria.
uma criança pode desenvolver meningite devido ao Covid? A gente já teve alguns casos de colher líquor para filtrar qual foi a causa da internação do paciente e vir realmente positivo para o Covid na coleta de líquor, mas não necessariamente só a criança, mas o indivíduo como um todo. Mas a gente não conseguiu correlacionar a clínica com o vírus positivo no líquor. Assim. Não teve outros achados, como, por exemplo, células inflamatórias no líquor. Foi só o Covid. Então, não sei se chega a caracterizar a meningite também. Uhum. Mas pode Legal. acontecer. O Patrick colocou aqui, né, que é uma experiência ótima que estamos usando no desmame, Dani, é o que você falou aí. E realmente, porque você vai diminuindo o sedativo do paciente lá intravenoso e começa a usar a parte vioral, sonda nasointeral, né, para poder fazer esse desmame para o paciente não entrar em abstinência, né, para não correr o risco dele, falando uma língua mais fácil, para ele não correr o risco de ficar brigando com o ventilador, né, no momento do desmame, da ventilação, quando começa a diminuir parâmetros para programar a extubação desse paciente. Eu acho que isso é válido, sim, com certeza. E se tem dado certo, Gente, vou entrar no... Com certeza. Oi, pode falar, Walter. Cortou aqui para mim. E se tem dado certo o uso de quetiapina, esses medicamentos, continue usando. Sim. Porque a intenção, aliás, o que é programado é a falta de alguns medicamentos em cada hospital, tanto drogas vasoativas como sedativas. Eu abri uma caixinha de perguntas hoje no Instagram, até para a gente fazer a live, foi agora à tarde. Uma das perguntas que veio foi: eu já tomei a vacina, agora eu posso ficar sem máscara? Não, nem deve. Não pode, não deve. Tem que Mas continuar, porque todo mundo sabe que a eficácia não é ruim, mas tira o risco de você pegar muito mais grave, né? De ficar muito mais grave. Mas eu acho que nessa situação aqui, Dani, eu acho que não é todos não, mas algumas pessoas ainda têm aquela consciência, aquela ideia de que eu tomei a vacina, agora eu posso tudo, né? Agora eu tô imune, acabou, se eu pegar vai ser uma gripezinha, tá tudo certo e vida que segue. Mas Não não é só bem o assim, próprio né? umbigo, né? É importante falar É o sobre que isso. vale. O brasileiro sempre olhando para o próprio umbigo. Estou imunizado, Sim. mas não vou Então, transmitir. Transmite e também. aí, falando que o brasileiro só olha para o próprio umbigo, né? Quem está dentro do hospital, a gente vê o esgotamento do profissional, né? Vale lembrar disso. Porque o Valber que está mais lá na assistência, eu acho que você acaba se esgotando, né? A demanda, a carga de trabalho está muito alta, né? Porque são muitos pacientes internados e esse paciente ele entra com um quadro clínico, de repente ele já evolui para um quadro clínico pior, precisa ser entubado. Então isso está causando um esgotamento na equipe, né? Não só na equipe de enfermagem, mas eu acho que na equipe multiprofissional, médico, enfermeiro, técnico, auxiliar, fisioterapeuta. Eu acho que isso traz um descontentamento, eu acho que para a profissão, né? E a gente não pode deixar a peteca cair, porque a gente escolheu isso, a gente tem que ir para frente, a gente tem que tentar salvar a vida daquele doente. É o famoso enxugar gelo, né, Dani? Então, é isso que as pessoas precisam se conscientizar. A gente não é herói, né, Valber? Exatamente. A gente estudou para isso, né? Vocês também, a gente estudou para cuidar do doente e a gente vai querer salvar esse doente, né? Vai querer cuidar dele até ele ter alta para casa dele, porque a gente recebeu ele bem. Então a gente quer devolver ele para a família dele bem. E infelizmente, por conta de algumas outras pessoas, né? Muitas pessoas estão se contaminando e a gente está num esgotamento total. Exato. E tá aí a Laura falando aí, né? Ó, eu tomei a vacina e peguei o Covid. Tá vendo? E pega. Tem muitos casos também de pessoas que tomaram só a primeira dose
e do tempo da primeira dose até a segunda acabaram internando. Voltou. Ah, Oi, voltou. voltei. Vai lá, Valber, continua aí. Então, o que eu estava comentando sobre isso, de muitas pessoas terem tomado só a primeira dose da vacina e o tempo de imunização ainda não foi completo, precisa da segunda dose, e até ter essa janela de tempo, eles acabaram internando com Covid. Então, assim, se a dose completa já não te livra do Covid, imagine só meia dose, né? É, verdade. Deixa eu ver se tem mais uma pergunta legal aqui, ó. A maioria das perguntas foi falando sobre o relaxamento social. A maioria das perguntas, aí a gente vem lá de trás, né? Não pode isso, não pode aquilo, mas na época pôde tudo, né? No final do ano, né? Pôde eleição, Foi, pôde comício, pôde verdade, virada do ano, pôde verdade. tudo, né? Então a gente está pagando agora. Então não é de agora, né? É o que aconteceu lá atrás, né? Novembro, dezembro, janeiro. Sim. É isso mesmo. E aí todo mundo resolveu sair e o vírus se disseminou mais ainda. A famosa segunda onda, né? Segunda onda. Isso. Tem uma pergunta aqui bem técnica. Eu mandei até pro Valber. Puxa no Google, Valber. Calma aí, deixa eu É, pegar o celular. nosso amigo nerd, qual que é o nome do nosso amigo nerd? Ele não Mas entrou quem aqui tem ainda, não vi ele aqui. Ele colocou quais os aspectos da Covid no sistema nervoso. foi o que a gente comentou, né? Sobre a principal sintoma são os microtrombos que podem ocluir as artérias. E dependendo da localização da artéria no sistema nervoso central, vai dar algum sintoma. Ou dor de cabeça, ou hemiparesia, displasia labial, enfim, principalmente no paciente que está totalmente invasivo. Está entubado, está muito tempo em ventilação mecânica, evolui com parada cardíaca e respiratória, a gente começa a desconfiar que ele teve lesões cerebrais. Então, é muito comum, além de fazer a tomografia de tórax para ver o desenvolver da doença, a gente faz tomografia de crânio também para ver o que está acontecendo, se ele tem chances de ter alguma sequela ou não. Então, realmente, sintomas específicos a gente não consegue triar, depende da onde que lesionou no cérebro. Mas tem alto É isso risco, mesmo. sim. Por isso a importância do desmame, né? Da sedação, para Sedativo. ver a evolução do paciente, porque o paciente fica muito tempo sedado, né? Então, ele perde nível de consciência, você não sabe o que vai acontecer com esse paciente depois que você começa a desmamar a sedação. Uhum. É viver um dia de cada vez mesmo, é o paciente um dia de cada vez lá dentro da UTI. Né? Vai desmamando, desmamando, até ver como ele vai evoluir o quadro neurológico dele. Aí é onde eles começam a pedir a tomo de crânio, né, Valdo? Exatamente. A Laura acabou de fazer uma pergunta aqui. É, realmente há uma porcentagem alta de óbito no caso de pacientes intubados? Tem, claro que tem, né? Se ele precisou de ser entubado, a gente já é um critério de ficar de olho que pode ser virar óbito, tanto intubação quanto a parte inflamatória. A gente tem um exame que a gente chama dedímero. Tem uns estudos que mostram que dedímero acima de 3.000, ele tem alto risco de evoluir a óbito. Infelizmente, nesses pacientes COVID é isso. Dedímero alto, precisou entubar, está muito tempo entubado, ele pode evoluir a óbito. Então, na mesma proporção que os leitos se preenchem na UTI, eles também se esvazeiam por conta de óbito. Então, já chegou a ter plantões meus no adulto, que alguns plantões meus são na parte adulta, 12 horas dia, de 10 leitos, às vezes 4 acaba indo a óbito. Então, assim, é bem alto. Então.
paciente. E os 4 entubados. Eu vou aproveitar essa pergunta aí, eu vou colocar uma outra aqui, ó. Mudou alguma coisa no cuidado ao paciente na UTI com a equipe multidisciplinar, multiprofissional? Mudou alguma coisa no Eu acho que cuidado? não. Eu acho que não. Eu acho que o cuidado tem que ser até maior, né? Eu acho que tem que ser mais intensificado ainda, porque o doente está muito mais grave dentro da UTI. O que não mudou os profissionais e nem as condutas. O que mudou foi o aumento de pacientes. Sim, porque a gente já tinha uma conduta lá atrás, né? Quando começou. Eu lembro até da live que o Valber fez, falando da questão da paramentação, desparamentação, que eu comentei um pouquinho, né? Onde os profissionais estavam contaminando muito nesse processo. Então, tudo que foi feito lá no início da pandemia, na primeira onda, se manteve na segunda onda. Não mudou. De se contaminar e transmitir a doença dentro do hospital, como agir com aquele paciente para você não levar de um leito para o outro a contaminação do Covid. Então, assim, em questões de prevenção dentro do hospital, eu acho que melhorou assim 100%. Sim. Dessa pergunta que eu te fiz, Dani, eu estou até pensando aqui, de repente, essa pergunta ela foi um pouco direcionada a respeito do que a gente está ouvindo na televisão, de que está faltando oxigênio, está faltando medicação. Não sei se de repente, se não tem a Mas ver, aí, agora é a minha pergunta, né? Se tem alguma coisa a ver, e se realmente está faltando oxigênio, como que está a olha, situação? então, na instituição onde eu trabalho, não faltou em nenhum momento, não teve falta de oxigênio em nenhum momento. As equipes, elas se desdobram para poder conseguir os insumos, né? Substitui por um, compra um outro, mas assim, deixar faltar realmente não faltou. E aí, Valber, lá. Olha, a gente teve que dar uma racionada. Não chegou a faltar, mas chegou assim a precisar ser racionado. Antes, um medicamento que era entregado para a gente no frasco falou: não, olha, tal paciente precisa de X doses de metilprednisolona, que é um medicamento que está se usando muito no Covid. Eles não mandam mais o frasco inteiro, manda a dose para aquele paciente. Olha, precisa de que encham os 3 cilindros lá do pronto-socorro. Não, a gente vai encher só um cilindro. Se precisar, a gente enche mais um. Então, assim, tá bem racionado para não faltar. Então, assim, claro que corre o risco de faltar, então por isso que estão tendo essas medidas para que não falte lá na frente. Tá, é o que a Dani falou no começo, né? Não estou nem assistindo muito televisão, nada, até porque eu não sei se até que ponto, né, o sensacionalismo assim é tão grande, se é para assustar mesmo as pessoas, para as pessoas realmente ficarem em casa, mas eu creio que não, que o negócio tá feio mesmo, né? Ou Tá? não? Mas a Tá gente feio mesmo. consegue perceber, assim, ainda não se percebe, mas a gente que está dentro do ambiente hospitalar, a gente que tem acesso a algumas informações, se percebe que com a vacina, muitas internações diminuíram. Por isso, a gente tem que entender que a vacinação é importante, né? Ela não te protege 100%, mas a gente percebe que os sintomas ficam mais leves, mesmo que a pessoa pegue, e não precisa de internação. Com isso, diminui, né, a internação. A gente vê esses casos fora do Brasil, né, que diminuiu muito. Em relação à vacina também, a outra pergunta que veio é em relação a efeitos colaterais da vacina. Vocês chegaram a ver alguma coisa? Eu não tive nada Também com não. a Sinovac, eu não tive nenhum efeito colateral. Tive uma leve dor de cabeça, mas aí vai saber se é da vacina, se não é, se já era do dia, né? Aí não tem como saber. Eu tive um paciente meu que ficou com febre uns 2 dias. Ele tomou, no outro dia acordou Então, com febre, no outro dia com febre, aí melhorou. o lote da... Como é o nome?
Coronavac, lá da... Não, a outra. Pfizer. Aqui da Pfizer, né? O lote da Pfizer, parece que teve gente que teve mesmo reação. Foi, tem esse comentário mesmo. Acho que da Pfizer tá tendo algumas reações mais graves. Mas eu acho que é o processo como é feita a vacina, né? Uhum. Um vírus inativo, né? Não sei como que... Isso. Aí tem essa parte de vírus inativo, tem todo esse processo aí eu acho que essa foi a diferença. Ó, a pergunta é que as crianças estão chegando com quadro gripal somente ou os casos de intubação estão aumentando também? Eu não estou lá na linha de frente lá das crianças mais, mas as colegas do trabalho sempre falam. Está aumentando muito o número de intubação, principalmente nos lactentes, né, Valber? Nos pequenininhos. Isso, de até 1 ano. Exatamente. De intubação. Estão sendo intubados. Teve um aumento, por exemplo, a gente tem uma UTI Covid com 8 leitos. Geralmente ficava no máximo 2 crianças intubadas com Covid. Agora a gente mais que dobrou. Às vezes tem 4 crianças, 5 crianças intubadas com Covid, crianças traqueostomizadas com Covid, que já tinham outras comorbidades, já tinham traqueostomia por outras doenças e pegaram Covid e tiveram que voltar para a ventilação mecânica na traqueostomia. Então, assim, tem muita criança que já tem alguma coisa de base e acabou pegando Covid e ficando mais cansadinho aí. Então, realmente, agora pegou a parte das crianças, né? Então, isso era uma coisa daquelas últimas perguntas que não tinha na primeira leva, né? Lá no Isso. começo não tinha, agora tem. É o que mudou, né? Boa noite. Boa noite. Tenho uma dúvida. Um conhecido médico tomou as 2 doses, realizou o exame de GG e IgM e diz que está com quase 90% anticorpos. Isso é verdade? E se sim, significa que ele pode se contaminar e ser leve? Tem um exame agora, não sei qual que é, não sei se vocês sabem também, tem um exame que agora você faz para conseguir saber quanto você está imune, né, com a vacina. Sim, dá para fazer. Sim. Deve ser isso que ela está falando aqui, né? Mas eu não tive nenhuma informação ainda desse exame. Eu também não. Ouvi alguns comentários, mas não parei para pesquisar. Eu também não. Teve uma amiga médica nossa que ela falou que ela fez o exame e ela está 90% também de anticorpo. Só que eu também não tinha nem conhecimento desse exame. Não sei. Também não. A Maria Luísa. Boa noite a todos. Uma pergunta. Eu tive Covid-19 em julho do ano passado e tive muitas dores no corpo e fiquei com dores nos joelhos. Já tomei remédio e melhora quando estou tomando o remédio. Dor articular por conta da Covid? Eu acho que sim, né, Valber? Mas que ficou assim, sequela? Essa eu nunca tinha visto. Eu acho que fica a sequela. O que tem se falado muito é a difícil integração da memória recente para a memória de longo prazo. Então, muita gente tem se falado isso, que acaba se perdendo o raciocínio no dia a dia, não consegue integrar mais a memória como antigamente, antes do Covid. Tem muita queixa disso. Pessoas com dor de cabeça crônica, que antes não tinham, agora tem pós-Covid. De dores articulares também. Eu tenho uma colega, uma amiga que trabalha comigo, que ela teve Covid lá o ano passado, né? Logo no começo mesmo, maio, março, por aí, abril. E ela começou ela já usava óculos e ela percebeu que a miopia dela foi piorando ainda mais. E ela passou no oftalmo recentemente, o grau do óculos dela aumentou em 1 grau em cada olho. Caramba. E aí o oftalmo falou para ela que tem percebido isso mesmo nos pacientes que vão passar com ele.
que pacientes que já tiveram Covid percebeu um aumento no grau da visão do paciente por conta do Covid. Ó, uma outra pergunta aqui, essa é bem pessoal, né? Tenho 2 filhos de 6 e 9, da Laura. Ambos estão frequentando presencialmente a escola. Pergunta, alguém de vocês levaria também? E aí? Olha, eu no começo eu não levei, mas a minha filha ficou falando, e aí ela foi um dia para a escola, mas estava revezando, né? Nesse um dia, uma semana depois, veio essa onda forte aí e não voltou mais para a escola. Fechou. As minhas 2 voltaram, frequentaram quase um mês a escola meu, impressionante. Uma semana já começou nariz escorrendo, já começou tosse, aí já leva no pediatra com medo, e aí, não é nada, não tá com vírus, não tá com nada. Mas e aí a escola te liga, a criança faz atinha, a escola já liga, ó, vem buscar. Então a gente também fica doido, fala, cara, não tem nada. Mas você sabe que essa é uma realidade, principalmente de quando eu trabalhava em pediatria, nem de época de pandemia. As crianças ficavam de férias e quando voltava para a escola ou iniciava creche, crianças menores ou iam para creche mesmo, já voltava doente, né? Porque essa questão de aglomerar, de não higienizar a mão, essas coisas, fica doente mesmo. Tem uma pergunta aqui essa pergunta eu acho que ela é difícil, né? Vocês olhando de dentro do hospital, vocês acham que um dia vai melhorar e vai demorar essa melhora? Eu acho que o último lugar a se restaurar, a se normalizar, vai ser o hospital. Verdade. Porque a gente, além do Covid, a gente vai lidar com as outras doenças também. Vai ter gente infartando, vai ter gente AVCzando, vai ter acidente de trânsito. Então, assim, o último lugar que vai se tornar normal vai ser o hospital. Então, ainda vai meses e meses, se não até anos, até normalizar o efeito que o Covid teve, mesmo quando todo mundo ainda estiver vacinado. Então, aí a briga ainda é longa. A Daiane colocou aqui em Santo André, mesmo com a imunização da população, os níveis de ocupação nas UTIs não baixou dos 90%. Eu sou daqui também, o negócio aqui tá feio, viu? O ABC tá bem feio. Todo lugar tá feio, né? Mas aqui, Sim. onde a gente ouve bastante. Anticorpos neutralizantes, acho que é o exame ali depois aqui. A Rose, porque aí para mim eu sou leiga na saúde, significa que realmente a vacina veio para salvar. Obrigado e ótima live. Não sei se foi para salvar, né? Eu acho que para imunizar. Amenizar também, né? Amenizar a situação. Amenizar. Cara, as coisas estão bem feias, né? Deixa eu ver se tem mais perguntas que eu passei batido aqui. Não. Pessoal da live, não. Caiu. Não tem mais muita pergunta. Albert, deixa eu ver se eu tenho mais uma pergunta difícil para você aqui do nosso amigo. Eita. Chamada oral. Eu acho que uma pergunta, não sei se a gente acabou, vou lembrar, se a gente falou do tempo de proliferação da doença, né? Em relação ao tempo de proliferação, o tempo que a pessoa está ficando, 5 dias já está internando, já está intubando e já está morrendo. Então, tipo, esse tempo, é isso mesmo que está acontecendo? Das formas mais graves, a gente vê isso. Às vezes, 3 dias de sintoma, no terceiro dia, chega no pronto-socorro, já a gente coloca uma máscara 15 litros. E no mesmo plantão a gente já intuba. Então, assim, às vezes em 3 dias já evolui com intubação, com uma piora horrível. Então, e tem pessoas que se prolongam até 10 dias, 15 dias de sintomas, com alta taxa de oxigênio, e mesmo assim precisam ser intubadas. Então, a gente tem, assim, esses dois extremos. Chegou no hospital, intubou no primeiro dia,
ou aquele que fica um grande período assim de 10, 15 dias ruim, e a gente precisa entubar porque acaba tendo uma piora mais lenta. Então não tem como assim traçar um cursor, né? Existe essas duas extremidades. É, verdade, é isso mesmo. O Pro Paulo mandou uma pergunta aqui. O Pro Paulo é o musicoterapeuta lá, o músico, faz música na escola da minha filha. Ele mandou aqui, ó, boa noite. Qual a opinião de vocês? Deveria ser imunizado dos mais jovens para os mais velhos, então? Essa é uma questão aí que, assim, Porque, na verdade, pegou a mais gente... os mais velhos, né, Dani? E agora está com uma Então, no realidade que está começo... pegando mais jovens. Isso, Como que você vai? isso. Como que a gente vai definir isso? Não tem, não sei. Teve um país aí que fez isso, né? Começou dos mais jovens para os mais velhos. Aí eu não consegui ver, nem não li nada de artigo, alguma coisa, se isso foi eficaz, se não foi eficaz. Não sei se o Valber sabe. Eu vi também, não lembro se foi Nova Zelândia, alguma coisa assim. É alguma coisa para lá, para o lado da Ásia, né? E eles justificaram o seguinte, é muito cultural, porque assim, eles realmente aderiram ao isolamento. Então, os mais velhos realmente ficavam em casa e quem ia trabalhar eram os mais novos. Então, a Isso. transmissão era de um mais novo para o outro mais novo. Então, para aquela realidade, para aquela cultura daquele povo, a imunizar os mais jovens fazia mais sentido. E no Brasil, você vê que a nossa realidade é um pouquinho mais diferente. Assim. Todo mundo acabou saindo de casa. O mais novo para trabalhar, o mais velho, porque a nossa taxa de aposentadoria ela é bem assim complicada. Tem pessoas com 60, 65 anos ainda trabalhando. Sim. Ou até mesmo aposentados de um certo momento, mas só que fazem os famosos bicos, né? Então, assim, dessa forma, no Brasil, priorizar os mais jovens, eu não sei se seria tão interessante. Se você for ver, né, Valber, o que mais a gente vê nas ruas é a população mais jovem. Né? Então, assim, só que é complicado você pegar também os mais velhos, estão morrendo mais. Ó, o Pro Paulo colocou aqui que, pelo que ele leu, pelas notícias, foi muito eficaz. A Daiane está colocando, acho que vai pelo perfil da população. Acho que os velhinhos vão de ônibus buscar pão às 7 horas. Tem que ver o perfil epidemiológico, né, do país, da cidade, para ver como que eles vão seguir a logística de vacinação. Eu acho que precisa ser dessa forma. É realmente o que a nossa nurse aí falou, é uma questão de epidemiologia. A gente sabe que quanto mais estudada uma população qual é o maior nível de instrução, graduação, de ensino, é mais fácil eles entenderem que precisam ficar em casa. Então, assim, é tudo uma questão de epidemiologia. Um país mais rico, ele vai ter mais acesso à informação. Então, é complicado. O Brasil é muito desigual em questões de economia e educação, dependendo das regiões. Isso mesmo. Isso mesmo. Tudo está difícil aqui no Brasil, né? Eu acho que está misturando muito política com a saúde, né? Eu acho que é isso que o profissional de saúde está cansado já, né? Muita política e o profissional de saúde se matando literalmente, né? Para conseguir salvar vidas. E pessoas entrando em depressão, né? Por conta disso, né? Suicídios, né? Sim. Então, tá difícil trabalhar dessa forma, né, Valber? Exatamente. Verdade. Essa semana mesmo, foi ontem, foi aniversário de uma colega nossa do setor. Eu falei, como a gente está no setor mesmo, tem a nossa copinha, a gente almoça, toma café junto, vamos comprar um bolinho para ela? Passei no mercado para comprar o bolo, e eu na fila da padaria do mercado, né, dois idosos conversando e falando, não, a minha sobrinha de não sei da onde tomou ivermectina e cloroquina e ela pegou Covid, mas ela ficou bem. Então, a gente precisa tomar esse medicamento para ficar bem com Covid. Aí eu só ouvindo assim, né? Uhum. Acho que ele não sabia que eu era da saúde. Ele teve um momento que ele olhou para mim, aí eu desviei o olhar, porque é melhor não arranjar confusão na fila do mercado.
para você ver que o grau de instrução das pessoas ainda assim é muito do disse-me disse. É muito da minha sobrinha de não sei da onde que tomou e não ficou ruim. Então, é o que a população reflete, né? É muito rádio peão falando que quem não melhorou tomou tal medicação. Então, Mas a realmente, nosso política país é influenciou isso muito, muito também, né, Val? A né? mídia A também, gente, essa a briga mídia, política. Mídia influenciou demais essas mentiras. Não só essas, né? Muitas outras. A essa Juliana colocou aqui: pesquisa estou também, gestante de 8 meses e tenho crises de ansiedade com medo de não ter maternidade para eu ter minha bebê. Olha isso. Então, mas assim, ela vai ter essas crises mesmo, né? Dá medo, ela vai precisar ir para dentro de um hospital para poder ter o bebê. sim, E aí o medo dela pegar o Covid lá dentro do hospital. Mas assim, é tomar todos os cuidados, né, que todo mundo fala, que foi comprovado, é a higienização das mãos, né, com água e sabão ou com álcool em gel, usar a máscara e manter o distanciamento. Infelizmente, nesse momento que é de alegria, a família inteira não vai poder estar na maternidade, né? Vai ser provavelmente ela e o marido exatamente. só. E é isso que tem que acontecer. Essa semana tem a mãe de um paciente nosso da clínica. Ela teve gêmeos essa semana. E até perguntei, acho que anteontem para ela, e tá tudo bem, ela tá em casa já, foi semana passada. Ela já tá em casa, já tá Uhum. bem. Ela falou, deu tudo certo. Se isso te conforta, né? Deu tudo certo, foi tudo bem. É, Então tem que manter a fé. Acho que é por aí, né? E é foi isso gêmeos mesmo. ainda, né, Dani? Ó, tá vendo? Foi gêmeos. Cuidado redobrado. Dado redobrado. Gente, olha só, hoje eu coloquei um post, não sei se vocês viram no meu Instagram, sobre o nosso dia de hoje, que é o dia 1º de abril, que a gente podia mudar essa data para o dia da verdade e poder falar para todo mundo que acabou o Covid, que acabou tudo, né? Aqui, ó, Seria verdade. Seria ótimo. Foi uma boa postagem, viu? Uma boa sacada, João. Todo exatamente. mundo me falando mentira, aí eu falei, pô, podia ser verdade, né? É, Acabar logo isso. A podia Aline tá mesmo. aí. Ô, É. Juliana, você que tá na live, a Aline tá aí. Fala aí, Aline. A Aline teve neném tem 1 mês, 2, eu acho, nem sei, Aline. 1 mês, tá com o neném. E ela pegou Covid uns dias antes aí de ter o neném, né? E deu tudo certo, tá tudo bem, Tá fez o vendo? acompanhamento certinho, deu tudo certo. E aí, vale lembrar que não é hora de visita, né? Exatamente. Já não é legal, mesmo sem pandemia, né? Ir visitar bebê antes do bebê completar 3 meses, isso não é legal. Já não era legal antes. Agora, com Covid, então, nada de visita. Zero, né? É, zero de visita. Lá na maternidade do Santa Marcelina, a gente teve algumas adaptações. Antes, além dos pais que poderia ver a criança, os avós também, os avós e os tios. Tinha o dia dos tios, o dia dos avós, que era naquele dia certinho, no tal horário certinho que eles poderiam ver. A gente acabou tirando esse privilégio. Somente a mãe Sim. tem acesso livre de entrada e saída da maternidade quando ela achar que deve, e o pai tem um horário específico. Mas agora os avós e os tios já não podem mais entrar. É, então. A Porque gente tem que fez. diminuir, né? E Tem que todos os diminuir. casos que a gente teve de mães com Covid positivo, é, a gente isolou os recém-nascidos em isolamentos respiratórios, até sair o teste da criança, para saber se veio positivo ou não. E infelizmente a mãezinha não poderia ir, porque como ela está positiva, então ela tem que passar o tempo de transmissão para Sim. poder ver o neném. Aí isso foi de cortar o coração, né? A mãe passar Nossa. 15 dias longe do bebê que acabou de nascer, sair dentro dela, para até poder ir ver. E assim, alguns nasceram cansadinho, mas nenhum nasceu grave, com necessidade de ficar muito tempo entubado. Acho que só um precisou ser entubado. Alguns outros utilizaram CPAP nasal, né? A venia Uhum. do nariz, e teve um ou outro que foi só oxigênio.
Então, pelo menos lá no nosso hospital não teve crianças com mães positivas que nasceram com prognóstico ruim. Pelo menos isso a gente gostou, né? Isso é bom. Ô, gente, alguém tem mais alguma pergunta? Na maternidade São Luís, a Aline está falando, foram 4 visitas por dia. Protocolo de cada hospital, né? Creio eu. É. Em cada hospital a gente tem, né, CCIH, e cada uma vê de uma forma diferente, mas priorizando a não transmissão. Isso. Mais alguma pergunta, gente? Eu aqui fiz todas as perguntas. Semana que vem, na quinta-feira, é convidar você, Dani e Valber, para estar aqui com a gente também. Vai ter uma live com o Dr. Gerard Pajula. Ele é médico nefrologista do Einstein. Era para ele estar aqui com a gente hoje. Eu até vi que ele entrou aqui, mas não sei se ele está aqui com a gente ainda. Ele entrou e saiu, creio eu. E ele vai estar aqui com a gente semana que vem, na quinta-feira, fazendo uma live. Então, acho que bacana, né? Eu acho que é legal. Né? Legal a gente falar. Porque os pacientes desenvolvem muita insuficiência renal, né, no COVID, né, por conta do processo infeccioso mesmo. E eu acho que um nefrologista falar é bem interessante. Sim. Então, é bacana. Então, hoje seria bem legal se ele estivesse aqui falando com a gente sobre isso, né? Mas tudo acontece na hora certa e por algum motivo, né? Se não deu, é porque quinta-feira vai ser legal também. E vocês vão estar aqui com a gente, hein, fazendo pergunta, hein? Sim. Tá bom. Colocando a experiência de vocês. Gente, vou liberar vocês. Eu acho que a gente atingiu um objetivo bem legal. Essa live eu vou deixar gravada aqui. Como foram nas outras, eu vou mandar para vocês também. Vou deixar lá no canal do YouTube. Eu acho que é uma live. Eu estou tentando separar algumas perguntas, assim, selecionando algumas das respostas que vocês fizeram, até para a gente colocar nas redes sociais, fragmentadinhas, de 1 minutinho, 2, 3, porque eu acho que é utilidade pública também, né? Para as pessoas têm dúvidas para a gente colocar aqui. Às vezes tem uma dúvida que quer fazer e não tem um profissional na hora para fazer. Por exemplo, vou até estender um pouco mais aqui. A minha irmã, né, Dani, ela pegou Covid. Eu até mandei mensagem para o Valber. Você sabia que ela pegou? Nossa. Não sabia. Ela pegou, ela e o meu Jefferson, né, meu cunhado, eles ficaram bem, bem, bem maus mesmo. Não chegou a entubar, não chegou no hospital, mas ela ficou bem. Não conseguia falar, trocar uma frase com ela no telefone. Ficou bem mal. Até liguei pro Valber, né, Valber? A gente conversou, te mandei mensagem. Vamos aproveitar, Valber. Fala pra gente aí aquilo que você me falou lá no telefone, né, na mensagem, em relação aos exercícios, né, para quem pegou e tá com isso. É verdade. Fala pra gente aí, acho que é legal essa parte. Atualmente está abrindo assim um mercado para fisioterapia para reabilitação pós-Covid, né? O que o Covid está trazendo de sequela para o meu paciente? E é aquela matéria de fisiologia do exercício que a gente tem lá na faculdade, as famosas roldanas. Coração, pulmão e músculo, né? Se uma dessas roldanas acaba prejudicada, as outras também vão ser prejudicadas. Como o pulmão foi diretamente lesionado, então vai ter uma dificuldade de chegar o sangue no pulmão, esse sangue até chegar no músculo, vai prejudicar o músculo, vai prejudicar o coração. Então, a principal exercício é a reabilitação cardiopulmonar. É o exercício que a gente dá para os nossos idosinhos lá com DPOC. Então, a gente faz a avaliação, vê quais são os déficits motores do paciente, solicita exames, a gente precisa de alguns exames ergoespirométrico, ergométrico, a gente precisa de gasometria, às vezes exames que vieram do hospital, para tratar ter uma linha de tratamento. E geralmente é o tratamento baseado na frequência cardíaca, né? Sobrecarga cardíaca para gerar uma sobrecarga respiratória, para gerar uma sobrecarga lá no músculo. Então, é individualizado, mas assim, o princípio é o mesmo. Aumento da frequência cardíaca, a gente sabe que está tendo um ganho no treino. Então, é realmente assim, e não abrir mão da imaginação. Então, eu vejo muito meus colegas utilizando
no atendimento domiciliar, bambolê, escada, corredor da garagem, é, ensinando a pronação ativa, então, dormir de bruços, tudo que pode ser feito em casa. Se é um paciente que foi para casa com quadro secretivo, tá, com muita secreção, a gente tem equipamentos da fisioterapia como o shaker, que ajuda na limpeza do pulmão com secreção. A gente ensina algumas técnicas para tossir, limpar o pulmão, a respiração, as reservas de energia. Você agora ganhou energia, o que você vai fazer com essa energia? Você não está se cansando mais, igual você se cansava antes, mas você quer fazer as suas atividades diárias. A gente orienta a fazer sentado, tomar banho sentado. Então, assim, é toda uma mudança de rotina até ele voltar à sua realidade. Assim, é bem bacana mesmo. Tá, Ivan, Tem uma linha de cuidado, né? É uma linha de cuidado, né? Porque precisa acompanhar, porque o paciente fica grave, tem perda muscular, como o Valber falou, e tudo para de funcionar. Então, precisa ter esse acompanhamento, eu acho. É importante. legal. E vocês recomendam algum tipo de equipamento para comprar para quando estiver em casa com o Covid? De repente, para ver saturação, para acompanhar alguma coisa. Isso é legal? Uma pessoa que não tem tanto conhecimento ter esses equipamentos em casa ou não? O que vocês acham? Pode Olha, falar, Valber. depende muito. Tem uma doença de base, às vezes os pacientes que têm doença de base já têm esses aparelhos em casa. Principalmente mãe de criança com bronquiolite, com asma, Sim. tem lá os oxímetros. Mas se foi só o Covid, ele não tem uma doença de base, às vezes a família é mais leiga, a gente até não gosta que utilize tanto. Porque às vezes não tem tanto manuseio com o aparelho, a pilha tá fraca, a curva do oxímetro não tá certa, o dedo tá gelado, tá com o esmalte lá vermelho, não vai funcionar corretamente. Verdade. Então, assim, tem que ser bem instruída a família, a gente tem que avaliar cada caso, se sabe utilizar para não se desesperar, né? Legal. Mas a Adriana ficou bem, o Jefferson ficou bem, e as Também, crianças? já estão As prontos. pontas não chegaram a pegar. As crianças, aí eu não É. sei, eles ficaram gripadinhos alguns dias, pelo que eu tô sabendo, mas acho que não peguei. Não sei se pegaram, não dá para saber, Dani. Mas Ou teve ficaram bem. sintoma leve. Os dois ficaram bem mal. E o Jefferson, que ele é hipertenso, tudo, ele ficou tranquilo. Melhorou bem rápido. A minha irmã, que não tem nada, parece que ela ficou destruída. Acho que a dose de Coitada. Covid foi maior dela. E foi ele que passou para ela. Né? Oh, meu Deus. Mas já estão bem, já estão. Não vou falar que estão prontos para outra, porque pode pegar de novo, né? Então, melhor não. Pode. Então, não. Continue usando máscara. Continue usando máscara e fazendo tudo corretamente, né? Isso. Gente, vou agradecer demais. Eu vi que muita gente entrou aí agora, pessoas novas, mas a gente já está finalizando a live. Eu quero agradecer demais, demais, demais a Dani, para quem não sabe, minha prima. Agradecer muito aí. Agradecer demais o Valber também. Putz, um amigo que eu constituí aí no final do ano. Retrasado, né, Valber? Para agora. Sim. O cara super do bem aí, super dedicado. Então, só quero agradecer muito vocês pelo convite de hoje, do aceite de hoje e dessa live aqui. Putz, gostei demais, foi muito boa. Bem esclarecedora para todo mundo. Valeu, como eu já falei, vai ficar gravado. Para quem não assistiu, vai ficar gravado aqui no GTV e no YouTube também. Sim, sim. Obrigada a você. Mais uma vez. Oi, minha internet hoje está eu voltei. Tô vendo. Caiu, e nem tá chovendo, hein? Tá nada, o tempinho tá bom, ó, tá friozinho. Caiu, voltei. Estava falando, Dani? Parou aqui. Não, eu só agradeci, né? Mas o Valber que tava falando aí. Fala aí, Valber. Das oportunidades. Travei.
Informação nunca é demais, né? Essa live foi muito boa, esclarecedora, é isso. É sentar, conversar com o público de forma que eles entendam. A gente tenta trazer mais para a linguagem popular e é isso. Essa foi a ideia, né, Valber? Como eu falei Sim. com vocês hoje, era isso. Fazer algo, bate-papo, falando que realmente as pessoas, de repente, estão com dúvida, querem saber. E essa foi só a primeira, hein? Eu acho que a gente deve fazer várias outras mais. Novas mesas redondas. Eu acho ótimo. Tá bom, gente. Uma boa noite para vocês. Se cuidem, cuidado aí nos. Para vocês também. Continuem fazendo o que vocês vão fazendo brilhantemente aí, porque todo mundo agradece. Valeu? Tchau. Gente. Até mais. Tchau. Boa noite para todo mundo. Boa noite.